Temos uma notícia poderosa esta manhã. Bem, Zelensky está enfrentando um grande problema. O fato é que esses protestos continuam já há várias semanas seguidas. E agora já são pessoalmente contra ele. Se antes esses mesmos manifestantes de papelão gritavam "devolvam Fedorov", agora alguns, aliás, gritavam "Fedorov", "Fedorovich", aparentemente sem saber quem é Fedorov, o ex-ministro da Defesa, quem é Yanukovych, ex-presidente ou atual. Enfim, depende de como você olha para a situação. E agora estão falando sobre Ilya Get. E falam exatamente assim: vamos dar uma olhada, inscreva-se e vamos lá. Veja só o que está acontecendo aqui. Em Kiev, Odessa e outras cidades, houve novamente protestos em apoio a Mikhail Fedorov. Esse homem maravilhoso, chefe do Ministério da Defesa, nada menos, essas mesmas pessoas com cartazes querem que ele volte. Na verdade, muitos entrevistados ficam confusos. Alguns nem sabem quem ele é ou o que ele fazia. A posição desse ministro da Defesa aí, ministro de alguma coisa, presidente e tudo mais. Na verdade, é fácil se confundir aqui. Nem o diabo entende. As manifestações em massa para que esse Fyodorov voltasse ao cargo continuaram em Kiev no domingo. E depois, e hoje ainda estão acontecendo. E nos eventos, milhares de pessoas se reuniram. A coluna de protesto se estendeu por centenas de metros pelas ruas centrais da capital. Alguns jornalistas apareceram por aqui. Observadores também, e eles dizem que a maioria dos jovens estava criticando. Decisões recentes da Ucrânia nomearam Merov como chefe do serviço de inteligência externa. Queriam trazer Fyodorov de volta. Além disso, esse tal de Kim, conhecido por muitos, também querem torná-lo ministro dos assuntos dos veteranos da Ucrânia. Pois é, ficam gritando de tudo, querendo ir para a Europa a qualquer custo, como gritam esses próprios maidanistas. E além disso, ainda tem alguns slogans por lá, que eu vou mostrar para vocês, porque por algum motivo os jornalistas não mostram justamente esses slogans, não sei porquê. Odessa, 18 de agosto, 18 de agosto. Não, eles gritam o seguinte: alguém atirou lá ou o que houve? É isso aí. Ou seja, agora já se manifestaram abertamente contra Zelensky. Assim que você se manifesta pela paz ou tenta fazer algo contra Zelensky, eles já te pegam e te levam direto para as profundezas das minas. Só que não da Sibéria, mas de Kiev, mas ainda assim. Agora a multidão grita e ninguém faz nada. Embora recentemente, o chefe de um dos administradores de canais do Telegram, que mostrava às pessoas para onde ir, com o que ir e como ir, também foi levado pelas autoridades. Então aqui é democracia, Zelensky falou lá, né? Vocês veem, aqui a gente tem democracia, com aquele sorrisinho, e aqui na Ucrânia a gente pode se manifestar. Mesmo assim, os organizadores continuam sendo detidos aos poucos. Novos organizadores surgem, aparentemente não por acaso. No geral, tempos difíceis para Zelensky. Apesar de que ele mesmo não indicou os candidatos ao cargo de ministro da Defesa e ao cargo de ministro das Relações Exteriores. O poderoso Sibiga, esse aí que tem um transportador blindado portátil na cabeça e sabe falar como um nativo das profundezas. De Londres ou ainda mais de Liverpool. Enfim, por aqui ainda nada se definiu. Isso mostra que Zelensky já não tem mais candidatos. Uns recusam, outros são tão inteligentes que não servem para esse cargo. Então, Sibiga, adeus. A questão é que, bem, toda essa massa que veio do fundo, que foi levantada por esse elevador social da contra-revolução, digamos assim, enfim, os Maidanes da Maidan Nezalezhnosti, lá tem pouquíssimas pessoas instruídas. Basicamente, vieram esses aí, que xingam, que não conseguem juntar duas palavras, mesmo sem palavrão, e com palavrão conseguem juntar até três, mas acaba não saindo o que eles queriam dizer. E no final das contas, a competência necessária não é vista nem mesmo naqueles que parecem ser mais tranquilos. Eu faço piada sobre falante nativo, mas como um ministro das Relações Exteriores pode não saber inglês? Ou como aquele general Zaluzhny, o ex, que agora é embaixador da Ucrânia no Reino Unido, ele também não sabe inglês. Ele tenta falar alguma coisa em cerimônias, mas isso não é certo. E tudo bem, a língua, isso até dá para relevar, mas e se você, por exemplo, é responsável pela infraestrutura energética do país e não entende nada disso,
não tem nenhuma experiência nessa área. E você não entende nada disso, porque simplesmente te colocaram lá. Te colocaram só por indicação. Ontem você estava sentado no banco, tomando cerveja com conhecidos do bairro e hoje você já está lá. Algum ministro ou vice-ministro, ministro ou conselheiro. E você se esforça ao máximo, faz uma barba bonita, compra um uniforme militar caro, faz alguns vídeos como se tivesse saído de uma revista, jogando lama no próprio rosto. Mas você não se torna mais competente, você só aumenta de tamanho, mas o gânglio intercraniano não evolui, não há progresso ali e o QI não cresce junto com o rosto. Por isso o Zelensky tem dificuldades. Olhem só, e nós aqui com o Pitac ainda estamos surpresos com a resiliência do Juan. A Rada Suprema da Ucrânia não vai analisar na terça-feira, 18 de agosto, a nomeação dos novos ministros da Defesa e Relações Exteriores. Nós sinceramente não entendemos como um país em tempo de guerra pode ficar sem ministro das Relações Exteriores e sem ministro da Defesa. O que está acontecendo, afinal? Como assim? Como isso pode acontecer? E o Zelensky, nos dizem, ainda não apresentou os nomes para esses cargos. Além disso, a Rada entrou em recesso até 18 de agosto. Aliás, não é só a Rada que está feliz por ter saído de férias. Tem um desses na Alemanha, Friedrich Merz. Então ele contou recentemente que tudo isso está conectado. Não pensem que estou mudando de assunto. Tudo está conectado. É parecido com o nosso povo e nossos líderes poderosos. Então, Friedrich Merz declarou que chegou um tempo difícil. Lembre-se do Gorbachev, como ele dizia. Vamos apertar os cintos. E depois de 20 anos, a era da prosperidade acabou. Está na hora, por assim dizer, de pôr os pés no chão. Ao mesmo tempo, ele mesmo não quer pôr os pés no chão. E enquanto ele fazia seu discurso de 1 hora para os alemães, dizendo que era preciso trabalhar mais, depois de contar tudo isso, o que ele fez? Correto, ele saiu de férias por 1 mês. Bem, é assim mesmo. Todos eles são assim, entende? Praticamente em qualquer um desses países conhecidos, como França, Alemanha ou mesmo o Reino Unido. Eles dizem uma coisa, fazem outra e no fim sai uma terceira coisa. Ou seja, nada dá certo, absolutamente nada dá certo. Como disse um grande e famoso homem, gestão eficaz. Nós nos orgulhamos do nosso trabalho, mas ele não trouxe resultados. É assim que acontece com eles também. Friedrich Merz e o partido dele estão com as menores taxas de aprovação de todos os tempos. Naturalmente, com Volodymyr Zelensky, embora lá tenham desenhado índices altíssimos, quase chegando até Alpha Centauri, tudo inventado, mas na verdade é cerca de 13% e nada de bom sai disso não, pelo visto não. Fontes informaram aos jornalistas que no momento pode não haver votos suficientes no parlamento para Evgeny Kmara, que atualmente é o ministro interino da Defesa da Ucrânia. O principal motivo é o descontentamento da sociedade com a saída de Mikhail Fedorov do cargo. Para alguns deputados, não é questão de apoiar ou não Kmara. É uma questão contra Fedorov. Sacou para onde isso está indo, né? É esse tipo de intriga de bastidores que temos por lá. As pessoas exigem a volta de Fedorov e ignorar isso é difícil, disse um representante da facção Servo do Povo. Essa facção já é tristemente célebre, como dizem os ucranianos. Já faz 7 anos. Já faz 7 anos e, novamente, os rostos aumentam, ao contrário daquele mesmo gânglio entre as orelhas. E isso não nos traz nada de bom. Traz férias para eles, conversas ociosas sobre a redução da idade de mobilização. Aliás, vou mostrar para vocês agora um desses maravilhosos deputados. Esse é o Sytchuk, aquele que eu costumo mostrar com frequência. Aliás, ele parou de atacar os Ritel. Talvez alguém tenha dito a ele como isso parece. Antes, quando falava, ele sempre fazia alguma coisa com o rosto. Quase toda vez que exclamava, direcionava para o rosto. Fazia algo assim com os lábios, com os dentes, mas claro, ele quase devorava o rosto. Lembra daquele filme, né? Pois é, agora ele parou de fazer isso. Apesar disso, os apelos dele continuaram cruéis. Você não sabia que... Podemos reduzir a mobilização? Eu pessoalmente já. Sim, você pessoalmente. Eu votei. Você teria votado. Olha, eu apoio o colega. Talvez também porque... A Sytchuk está sentado com seu penteado, usando claramente um blazer nada barato e camiseta, e está contando que teria votado pela redução da idade de mobilização. Ou seja, ele basicamente não é contra gastar ali umas 1.100, 1.200 vidas humanas, para quê? Para ficar sentado no estúdio discursando em tom grandioso que devemos lutar pela pátria. Nós vamos morder o corpo do inimigo com os dentes. Além disso, eu já sou um pouco mais velho. Já tenho 55 anos.
E por que não está na linha de frente? Pode se perguntar. Tipo, 60 é o limite, mas o limite é 55, bem, deputado, então seja um exemplo. Diga sim. Meu mandato me dá o direito de não ser convocado para o exército, mas eu mesmo assim convoco. Vá lá, fique lá, nem que seja como voluntário na 10ª linha de defesa. Mas ele nem isso faz. O mesmo com esse Tuco e também com esse Omelian, que fugiu completamente, agora abriram um processo criminal contra ele. Porra nenhuma. Esse Bereza também já fugiu faz tempo. E agora fica surpreso. Como assim? Meu canal foi bloqueado na Ucrânia. E antes ele gritava de alegria quando os canais de outros, pode-se dizer, opositores, e não só pode-se dizer, mas de alguns desses opositores do partido oficial, eram bloqueados. Não só bloqueavam, mas também prendiam mesmo, lá no fundo sim, nesses mesmos Urals siberianos. De repente, Bereza corre e grita: "Ó injustiça! Ó ditadura!" Mas para onde ele olhava antes? Bom, é claro, para a própria conta bancária. Talvez porque ela seja bonita. Tudo bem, vamos ouvir Saishuk. Mas eu entendo muito bem que na guerra vence, sobrevive aquele que corre mais rápido, cava mais rápido, consegue carregar mais peso e, claro, enxerga melhor. E nos drones isso faz uma diferença enorme entre os caras lá. Ó Diki, com braços finos, poderoso. Olhem só que combatente da frente invisível. Antes ele dizia que já tinha comandado metade da linha de frente ucraniana, começou como comandante de 3 biobanheiros e chegou a cargos maiores. Ele comandou quase todo o Azov. Bem, agora, cruzando as mãozinhas finas, ele contava que era preciso punir aqueles que se esquivavam do serviço militar, até mesmo atirar neles. Ele contava que era preciso dar armas para os funcionários do TCK e que deveria haver um regulamento para atirar em civis. Não fui eu quem disse isso, foi esse sujeito de camiseta. Rapazes, nós somos, sei lá, 20, 25 e 45, 50 ou 55. Vamos reunir as opiniões. E você, Roman? Você é a favor de baixar a idade de mobilização? Não estou pronto para apoiar a redução da idade de mobilização. Bem, depois disso, enfim, eles começaram a discutir entre eles. O deputado realmente não apoia. Aliás, entre deputados cresce o descontentamento com a situação atual. Alguns deles não sei bem porquê. Talvez porque alguns deles ainda sejam pessoas normais. Talvez alguns tenham parado de receber dinheiro desse servo do povo ou estejam respondendo a processos criminais. Sinceramente, não sei, é difícil adivinhar. Mas, por exemplo, o deputado Kharkovskaya estava feliz, se não me engano. Bom, eu assino embaixo de cada palavra. Vamos ouvir o que ele diz. Vamos atacar os depósitos deles, eles vão atacar nossos depósitos, nossas cidades, nosso povo. Nós não temos nossos próprios sistemas antibalísticos, não temos sistemas Patriot, não temos licença e talvez não teremos, ou se tivermos, só daqui a uns 5 anos. Bem, isso é o que eu também disse. Ou seja, essa troca de ataques vai acabar do jeito que já se sabe há muito tempo. Enquanto o rico ou o gordo demora para sofrer, o magro morre primeiro. Bem, no fim das contas, sempre foi assim. O povo não inventa esses provérbios e ditados à toa. E o fato de que a Ucrânia destruiu algumas refinarias de petróleo, ou que foram paralisadas por causa dos ataques, ou que depósitos da Wildberries estão sendo destruídos, ou que alguns navios cargueiros estão sendo destruídos, é porque a Ucrânia é um pouco menor. E se você atingir um dos depósitos da própria Wildberries, sim, isso causa problemas, mas eles acabam se diluindo por causa da própria escala do Estado. Por exemplo, atingiram o Epicenter, atingiram os depósitos do Silpo, e aí já começa a faltar produtos nos supermercados. Eu mostrei para vocês no vídeo passado que lá o Tuca tentou, aquele que dança com a Tânia Stuck, um vovô forte, dizia que não tinha nada disso, que ele foi em algum supermercado. Ele chegou lá e tinha produtos. Mas aí a jornalista dele, inclusive no estilo maratona, não é nenhuma da oposição, disse: "Olha, vovô, espera aí, dá uma olhada nos remédios, talvez você tenha esquecido e eu vou te contar." E ela disse: "Eu fui em 2 supermercados e realmente não tinha produtos lá." E ele ficou tipo: "Ah, mas eu não controlo o quadro todo. Então por que você fica resmungando se você não controla o quadro todo?" Eu e Juan ficamos perplexos novamente. Isso é absurdo, só faltou o sombreiro ser menor. Nesses 5 anos isso vai cair sobre nossas cabeças, matando nossos filhos. Vocês vão manter seus filhos no país com essa perspectiva? Agora estamos em Kiev, para nós, Sergei. Meus filhos estão agora em Kiev, mas sabe, no 5º ano da guerra, minha filha está terminando a escola e eu digo: "Filha, vá embora daqui, porque você precisa construir sua vida e não viver em guerra." E, bem,
Totalmente de forma inteligente, ou seja, não estou sendo sarcástico, a pessoa explicou tudo direitinho. Bem, foi isso que eu contei pra vocês. Sim, vocês entendem isso, caros espectadores, mas só lembro do que falei aqui e posso ler seus pensamentos apenas nos comentários. E vocês também escreveram lá que, se esses bombardeios continuarem por anos, então como? Como podemos falar de futuro? Em casa é melhor. É isso mesmo. E agora já estão dizendo para os jovens recém-saídos da escola: escuta, vai pra lá. Aliás, se eu tivesse filhos e eles morassem lá na Ucrânia, eu já teria dito há muito tempo: pessoal, o que vocês estão fazendo aí? Sério, vamos para outro país, para qualquer lugar. Tem mais um, eu nem sei quem é, mas basicamente conta a mesma coisa, só que não em relação às crianças, mas sobre o fato de que no inverno vai ser simplesmente terrível. O último inverno foi difícil e agora está ainda pior. É preciso considerar que amanhã não vai haver luz, não vai haver eletricidade, não vai haver aquecimento. O que vocês vão fazer? Como lidar quando autoridades avisam que tudo será difícil, que devemos providenciar geradores, mas no que elas realmente estão focadas? Bem, essa também é uma boa pergunta, nós já discutimos isso mais de uma vez. Agora, quase todas as usinas termoelétricas foram atingidas. Já no inverno passado, se não me engano, não houve uma única usina termoelétrica que não tivesse sido afetada pelos bombardeios. Durante esse tempo, algumas foram restauradas, outras apenas consertadas um pouco. Mas mesmo assim, restaram muito menos delas. Primeiro, já se sabe onde estão. Segundo, não é possível mover uma usina termoelétrica só porque sabem sua localização. Bem, e as autoridades dizem, de novo, esses deputados. Os deputadinhos aparecem e dizem, junto com Kuleba, aliás, que devemos preparar esses EcoFlow, que devemos preparar geradores, só que as pessoas não têm dinheiro. Quem tem dinheiro são vocês, porque os fluxos são distribuídos entre vocês. É meio estranho, né? As pessoas não têm dinheiro para comprar geradores ou baterias. Se você usar uma bateria externa para o celular, não vai adiantar nada, mas os deputados não entendem isso. Como eles podem fornecer geradores descentralizados para vocês? Proteger a usina termoelétrica dos bombardeios? Sim, isso é impossível. Isso é inviável. Vão destruí-las em novembro, talvez em outubro. E o que fazer então? Geradores, inversores, painéis solares. E é muito importante que não haja geadas como as do ano passado. Prometem, aliás, que este inverno será especialmente rigoroso. Existe uma certa dependência com 70% de probabilidade, isso eu li anteontem, se não me engano, em um artigo, justamente desses quase científicos, de divulgação científica, digamos assim. Então, e lá dizia que se houver 2 anos seguidos de seca, e houve secas na maioria dos lugares, e temperaturas muito altas, no final isso tudo resulta em um inverno muito frio, porque a umidade é baixa. Bem, existem, enfim, suas próprias dependências, eu já não lembro exatamente, não me lembro. Mas dizem que vai ser realmente difícil. E o que fazer, para onde correr numa situação dessas, ainda não está claro. Bem, Zelensky, por um lado diz: se os aviões voarem, vamos bombardear. Mas por outro lado, da última vez usaram os Patriot pela última vez há 10 semanas. 10 semanas atrás, pense bem, isso foi lá pelo final de maio, mais ou menos, ou seja, não tem esses mísseis, não tem defesa antiaérea, esses sistemas que custam 1 bilhão cada um estão lá enferrujando. Dizem, olha para isso, está enferrujado, ou então é só uma pintura imitando ferrugem. Mas na minha opinião, simplesmente ninguém precisa disso. E esses sistemas ficam vazios. Aqui eles mostram, dizem, estão vazios. Os jornalistas viram 16 lançadores Patriot. Isso dá 16 bilhões, se não me engano, claro. Há 10 semanas e mesmo assim, Zelensky posta imagens dizendo que vamos nos aquecer no inverno com os depósitos em chamas na Rússia. Onde está o juízo dessas pessoas? Bom, a gente sabe onde, mas deixa pra lá. Fyodorov surgiu de repente, falando sobre quando a Ucrânia terá seus próprios mísseis balísticos. Aqui dizem pra gente, por um lado, que esses flamingos voam e bombardeiam, já destruíram metade do mundo. Por outro lado, aparece o Fyodorov e fala sobre balística, sobre a balística de Chichenema. Ele diz que estamos falando de um prazo de cerca de 6 meses, então se esse tal de Miller, ou como é o nome dele, sim, é Davidov o sobrenome dele, por algum motivo pegou esse sobrenome, acho que era Miller. Ou Schweiler, algo assim. Enfim, o chefe dessa tal de Flaminge declarou que os Flaminge já estão voando. Mostraram um vídeo sobre voos e explosões. E o Fedorov, ex-ministro da Defesa e aparentemente mais competente, mas vocês estão brincando? Isso não é brincadeira. Ele afirma que a capacidade balística ficará pronta em 6 meses, não em semanas ou dias. Então em quem confiar?
Sinceramente, não acredito em nenhum dos dois. Não acredito, na minha opinião, não há nenhuma capacidade balística lá, eles estão usando drones britânicos a jato. Lá já há alguns indícios e dizem que os cronogramas de desligamento do gás estão prontos. No inverno, a Ucrânia vai enfrentar exatamente aquilo. E como dizem, se em cubos estiverem as letras G, P, O e A, tente, por favor, formar a palavra felicidade com elas. Bem, vamos demorar para formar essa palavra felicidade, pois Odessa, Nikolaev e outras cidades estão em área de risco. Apesar de parecer estranho, a Rússia intensifica ataques à infraestrutura energética. Foram 293 ataques desde o início do ano. No inverno, haverá lockdowns de 2 semanas em Kiev, Odessa, Kharkov. Serão lockdowns como nunca houve, nem mesmo neste inverno. Além disso, dizem que nem todas as regiões terão gás neste inverno. Nem vale a pena ler os detalhes, porque sinceramente é pesado demais. E se não houver aquecimento, não houver energia, isso significa que a estação de bombeamento vai parar. Tudo vai congelar de novo. Até o saneamento entra em colapso, não vai ter água. E como viver com tudo isso no meio do inverno, mesmo que seja só -3, não -20? Mas no inverno passado, houve casos de pessoas que morreram de hipotermia. Lá, sim, ataques cardíacos foram principalmente a causa, mas isso não significa que todo mundo vire um picolé. Normalmente o coração não aguenta, porque ele bombeia sangue pelo corpo até o fim. Quanto mais frio, mais ele tenta. E no momento da própria morte, a maioria congela. Quem está morrendo de frio geralmente tenta tirar a roupa, porque sente muito calor. É o coração trabalhando no limite. Muitos são encontrados quase sem roupa e acham que enlouqueceram, mas não. Só chegou a esse ponto. E o que fazer não está claro. Quer dizer, no geral está claro, mas o que exatamente, como dizia a música, é pesado. Vamos dar uma olhada em mais alguns líderes poderosos. Como se estivéssemos sentindo falta deles, mas ainda há aqueles que não se apresentaram aqui. Vamos ouvi-los. Ah, aqui temos, por exemplo, esse personagem, um ex-funcionário do Izbushka. E ele conta como tudo está ruim na Federação Russa. Como se mesmo que aconteça algo horrível, como se isso fosse facilitar para a Ucrânia, os ataques não param. Escutem, isso é um sinal de que as coisas realmente estão muito ruins para eles. Porque se estivesse tudo bem, eles com certeza não tentariam contar com a ajuda desse tipo de gente. Isso é uma coisa. Em segundo lugar, claramente faltam mísseis. Está claro que faltam mísseis, especialmente mísseis desse sistema, entende? Esse é o maior problema. Queria me virar no básico. Me perdi e perdi o fio da meada. Esqueci tudo o que queria dizer. Que granadas são essas do modelo errado? É absolutamente impossível entender. Enfim, um especialista de altíssimo nível. E aí o general o que ele anda? Aquele mesmo Krivones, que mora em Varsóvia e não serve mais desde 2021, com toda a sua barba viril e rosto largo. Ele conta o que deve ser feito com os civis que não querem morrer e que resistem ao TCK. Mas vamos ouvir o general de combate, que está em Varsóvia lutando contra o quê? Contra a Zubrovka, provavelmente é com isso que ele luta. Bem, realmente, aparentemente com sucesso. No canal, vemos isso aqui. Nós vemos uma enorme quantidade de vídeos sobre as ações do povo contra a independência da Ucrânia. Quando vemos como e quem ataca os funcionários do TCK e diz que eles são canalhas. Uma bala no joelho e depois na cabeça. E então, o que acham do general de combate? Ele diz que M parte para cima do centro de recrutamento territorial, enquanto os agentes desse centro, naturalmente, na opinião dele, são uns santinhos. Porque a pessoa que já está há meses ou até um ano no exterior, aparentemente só assiste vídeos no YouTube. Precisa ocupar o tempo livre em algum lugar e sempre diz o que fazer com os civis. O que pensam desses generais de combate que dizem proteger a população? Maravilhoso, eu acho. Maravilhoso. Quanto mais a gente se aprofunda nisso, mais absurda a coisa fica. Eu e Juan não estamos nos despedindo. Comentem o que acham e inscrevam-se no canal. Tchau a todos. Não existe fome ou falta de produtos. Isso não acontece. Se você estivesse na Ucrânia e não tivesse onde conseguir pão, isso não aconteceria. Aqui eu garanto 200%. E por que tenho tanta certeza? Bandera é nosso pai, Ucrânia é nossa mãe, nós vamos lutar pela Ucrânia.